Estamos de volta, um programa Norte em Ação, agora no quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo o Dr. Henrique Servi, participando aqui conosco, quiropraxista, que inclusive a gente vai entrar nesses detalhes aí, mais uma vez aí trazendo com exclusividade para você informações sobre essa técnica tão importante que nós vamos abordar aqui dentro do quadro hoje. Tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da quiro. Satisfação em recebê-lo aqui dentro do programa, a gente fica contente, doutor Henrique, justamente por falar, né, em uma atividade que recente, mas que já realmente contribui bastante, né, com a saúde, e que eu gostaria que inicialmente o senhor começasse aí explicando o que é a quiropraxia para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Claro, assim, é recente aqui no Brasil, né? Porque a quiropraxia, na realidade, existe desde 1895. É uma técnica americana, foi desenvolvida nos Estados Unidos e dali foi para o resto do mundo. No Brasil, chegou em 2004, com a Fevale, né? Então, a quiropraxia, ela é uma técnica, o nome já diz que a quiro são mãos e praxis é a prática. Então, é a prática com as mãos, né? E ela visa melhorar o funcionamento, a função das articulações. Muitas pessoas acham que é só tratamento de coluna, né? Mas a quiropraxia trata qualquer articulação, né? Articulações que tenham disfunções em sua biomecânica, restrições de movimento. Então, tu trata a articulação em si, os músculos, os ligamentos e os tendões, para deixar as estruturas funcionando o mais próximo do normal possível. Então melhora a fisiologia do local, melhora a amplitude de movimento, a dor reduz e sem a necessidade de tomar analgésico ou anti-inflamatórios, né? Claro que depende do caso, tem casos sim que é necessário o uso de medicamentos, ou alguns casos, infelizmente, é necessário mesmo a cirurgia, mas a maioria dos casos dá para melhorar muito, aliviar bastante as dores, né? É interessante a gente poder fazer essa abordagem, porque na verdade assim a gente tem falado em quiropraxia e é claro a sua aplicabilidade com a eficácia que hoje apresenta, inclusive, né, em termos de tratamentos, e inclusive eu gostaria de entrar nesse particular, né, a aplicação da quiropraxia dentro da área da saúde, onde ele é mais requisitado. Eu gostaria que o senhor desse alguns exemplos aí, até para o pessoal começar, né, já a entender melhor, né, como se operacionaliza isso. Claro. Então, como nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, a quiropraxia ela tem diversas abordagens em diversas áreas. Como tu estava falando, tem quiropraxia veterinária, é verdade, tem quiropraxia veterinária, né? Tem a quiropraxia voltada para o esporte, né? Na área esportiva, e é muito comum em comissões técnicas de times mais americanos, canadenses, europeus, sempre tem um quiropraxista junto, né, a esses times, visto que já se conhece muito o benefício que a quiropraxia pode trazer a um atleta de alto nível, né? E a quiropraxia aqui tem a parte preventiva, né, que tenta-se mostrar para os pacientes a parte preventiva, não esperar chegar a ter um desgaste, um processo degenerativo para depois querer tratar. É possível tu fazer eventuais ajustes 2, 3 vezes por ano. Tu vai a um quiropraxista, faz a avaliação da tua postura, avaliação da mobilidade das articulações, e o que há de restrição vai ser melhorado. É uma prevenção. E na parte curativa ou terapêutica, a quiropraxia trata muito de lesões com hérnia de disco. Eu acho que metade dos meus pacientes é para tratamento de hérnia de disco. E ao contrário do que falam, né, que hérnia de disco não tem tratamento a não ser cirúrgico, não, isso não é verdade. Tenho muitos pacientes que temos exames pré e pós-tratamento e não apresentam mais hérnia de disco. Casos de discopatia degenerativa, que é a desidratação dos discos da coluna, né, que causa rigidez nas articulações, na movimentação da coluna, e dor similar, às vezes até uma hernia de disco, perfeitamente tratável, né? Casos de artrose em grau inicial também é muito tratável, né? Então, processos inflamatórios também se trata bastante.
ou até subluxações, que são os desalinhamentos, né, que nós chamamos aqui na quiropraxia, é o complexo de subluxação vertebral, que é quando uma vértebra ela sai do seu eixo, fica com a biomecânica alterada. Então, às vezes, no exame de raio-x, você vê uma rotação vertebral ou uma inclinação vertebral, traça-se linhas e na palpação você consegue diagnosticar também essas subluxações e daí tu começa a corrigir isso aí, liberar essa movimentação de novo, né? Liberar, e aí tu consequentemente tira as compressões que possam existir em cima de nervos, e isso provoca um desconforto tremendo, né? Às vezes não se dá bola para pequenas subluxações, mas elas provocam dor, bastante desconforto. Então é mais ou menos aí que a quiropraxia atua. Tá, muito bem. Então estamos aqui conversando, doutor Henrique Serve. Quero aproveitar e já colocar o nosso telefone e e-mail, né, para os questionamentos. O telefone é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre. E o nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br. Como está aí no rodapé do vídeo, né? E, é claro, você é nosso convidado sempre a participar e interagir aí com a nossa programação. Então, doutor Henrique, claro que o senhor falou em uma série de aplicações, né, e todas elas realmente que tem a ver, em especial, a questão da hérnia de disco, em virtude de posicionamento das pessoas, em função de estarem na frente de computadores, ou seja, tem uma série de situações que realmente acabam acometendo a pessoa, né, num problema que, como o senhor disse, tem tratamento, né? Então é bom a gente destacar isso. Eu gostaria sim de colocar também para o pessoal que está ligado e para entender um pouco melhor essa questão toda, a partir de que idade a pessoa pode e deve começar a fazer as verificações, até para que a quiropraxia tenha uma eficácia maior. Pois não. A quiropraxia não tem idade, tá? É desde um bebê recém-nascido até uma pessoa centenária pode se beneficiar da quiropraxia. Tem-se o costume em vários hospitais nos Estados Unidos de a criança, o recém-nascido, já acabou o parto, passa por uma avaliação de um quiropraxista logo após o parto, porque às vezes no parto existe um pouquinho de rotação na cervical da criança para fazer o parto, ou isso em parto normal, né? Às vezes o parto fica um pouco mais complicado, aí sim seria necessário uma avaliação mais completa. Mas mesmo em parto normal, às vezes a criança fica chorosa, inquieta, por desconforto na base cervical. E isso é muito simples de se corrigir com quiropraxia, até porque a criança, o bebê, ele não tem a massa óssea formada, os ligamentos são todos soltinhos, então é muito sutil e é muito fácil de se corrigir. Às vezes um problema que a criança sofre, ou os pais não entendem por que a criança é tão inquieta, e é por um desconforto, né? E às vezes não é compreendido. Em pessoas com 90, a minha paciente mais velhinha tem 92 anos de idade, né? Então as pessoas acham, mas como é que vai fazer quiropraxia uma pessoa com muito desgaste, osteoporose, né? Dentro da quiropraxia tem centenas de técnicas, centenas de maneiras de tu fazer o tratamento, né? Ter o mesmo resultado por outros meios, né? Se a pessoa tem alguma como osteoporose, que é a perda da massa óssea, obviamente tu não vai poder fazer muita pressão em cima do osso, que tem o risco de fratura. Então tem técnicas que se adequam a isso aí. Então não tem uma idade que limite. Não, tudo bem, é importante que a gente possa colocar dessa forma, até porque as pessoas, como o senhor colocou aqui, um exemplo bem interessante, né? Um recém-nascido já pode ser avaliado por um quiropraxista. Pode. E, de repente, quem sabe, já resolver um problema, né, de imediato, né, numa situação, vamos dizer assim, que normalmente não se considera, e que, com o conhecimento devido, fica fácil de resolver o problema. Então, exato, nesse aspecto, assim, a gente gosta de fazer os destaques também. Claro que a quiropraxia, ela realmente veio se introduzir, como o senhor disse, a partir de 2004 aqui no Brasil, é centenária no caso, né? Já tem algum tempo já sendo utilizado, um pouco mais de 100 anos, então estamos falando aí, e claro que com isso, evidentemente, existem técnicas que vieram ao longo desses anos se aperfeiçoando, né? Claro. E assim, como é que o senhor percebe hoje
com relação à sua aplicabilidade e na prática. O senhor, como quiropraxista, no caso, percebe essa evolução. O que o senhor poderia destacar, assim, dentro desse período aqui no Brasil, a quiropraxia, assim, avançou? Sim. Logo no início que a quiropraxia foi implantada aqui, nós só tínhamos o que nós chamamos de macas portáteis, né? São macas bem simples de quiropraxia que dá para te fazer, digamos, o básico de um tratamento. E mesmo hoje, né, não se tem técnicas que existem fora, ainda nem existem aqui no Brasil. O caso do Atlas ortogonal, né, que o quiropraxista nem realiza o ajuste, né? O ajuste que eu falo aqui seria a correção, né, articular. É um braço, é um robô mecânico, escaneia, traça a linha de correção e ele mesmo vai lá e corrige. Isso é um aparelho que existe e aqui no Brasil ainda não existe nenhum, né? Mas já evoluiu muito, como tem as macas de flexão e distração, como eu falei, de hérnia de disco, né? Essa maca de flexão e distração é uma maca hidráulica, mecânica, e ela serve para fazer uma tração na região lombar da coluna, para abrir aquelas vértebras, ganhar um espaço entre as vértebras da região lombar, né? E essa maca já tem algumas clínicas aqui no Brasil que se utilizam dessa maca, né? Assim como existem técnicas, como se fossem especializações, que antes você teria que buscar somente fora, fazer essas especializações, e ficava um pouco complicado, porque teria que despender alguns meses para ir para fora fazer. E isso já está chegando aqui no Brasil. Existem algumas especializações dentro da área de quiropraxia, né? Na América Latina, se falando, já existe um mestrado na Argentina, né, em Córdoba, específico em quiropraxia. Então, aos poucos, a profissão está se desenvolvendo, né? Também tem um outro detalhe, que para se abrir novas faculdades de quiropraxia é necessário ter profissionais formados e especializados, né? E como eu te falei, para fazer mestrado e doutorado somente fora. Então isso complica um pouquinho o andamento para a abertura de novos cursos. E o projeto de lei que regulamenta a profissão também está sendo votado. Então tem algumas coisas, como é uma profissão nova, ainda estão acontecendo, né? É claro que essas questões todas consideradas, doutor Henrique, realmente vêm assim a agregar dentro da área da saúde, né, um importante trabalho que está sendo desenvolvido e que está trazendo resultados, né, significativos, como o senhor colocou aqui, e eu destaco a questão da hérnia de disco, que é uma dos maiores problemas, né, eu acredito que desse nosso século, né? E eu gostaria que o senhor destacasse também essa questão, assim, para que a pessoa tenha uma postura, tá? Ideal, porque hoje a questão das pessoas estarem muito ociosas, assim, que não tem muita atividade física, eu quero dizer, no caso, né? Então, esse sedentarismo, melhor dizendo, ele realmente contribui também para alguns problemas sérios, né? Então, assim, aproveitando a sua presença aqui dentro do programa, claro, para dar aquelas dicas importantes, no caso, né, para o pessoal que está acompanhando a nossa programação, justamente para que a gente possa, né, ter, assim, uma orientação, né, para evitar um pouco esse sedentarismo e as posições, como a pessoa deve sentar, vamos dizer, se articular assim para evitar problemas. Certo. Como tu falaste, a hérnia de disco está na moda, digamos, né? Principalmente a lombar. Exatamente porque tu tinha comentado que as pessoas estão trabalhando cada vez mais na frente do computador, sentadas, né? E a posição sentada é uma posição bem complicada para a coluna, e ainda mais se tu despender muito tempo sentado, porque a coluna, se tu olhares a pessoa em pé, ela tem curvas, né? Seria uma lordose na cervical, mais uma cifose na dorsal, mais uma lordose na lombar. E essas curvas, elas servem exatamente para quebrar os vetores de força, de pressão. Porque se a coluna fosse uma reta,
Se ela fosse reta, o peso todo viria reto de cima para baixo nos últimos discos da coluna. Então, eles deveriam ser discos enormes para suportar um peso desse, né? Então, a coluna tem essas curvas. Só que ao tu sentar, automaticamente tu joga a pelve para frente e da metade das tuas costas até o final da coluna, ela fica uma reta. Então, tu aumenta em 3 vezes a carga sobre o disco da tua lombar. O último disco é o disco de L5. Só de tu ficar em pé, tu reduz 3 vezes o peso sobre teu disco, né? Só por causa dessa curvatura. Então, uma dica muito simples e que pode te salvar de uma hérnia de disco é usar um suporte. Até hoje já estão vindo cadeiras que têm uma ergonomia melhor, que tem um abaulamento, né, na região lombar, aqui uma curva na região lombar, para fazer essa curvatura da região lombar e aí, consequentemente, tu tira um pouco da pressão do disco. Essa é uma dica que vale muito, tá? É simples e que pode te salvar de ter uma desidratação de disco e, posteriormente, uma hérnia de disco ou até mesmo uma artrose nas últimas articulações da coluna, né? Outra coisa, hidratação. As pessoas que bebem pouca água, a reidratação dos discos depende de tu ingerir água. A água se acumula nos ossos, no corpo das vértebras, e quando tu faz um alongamento ou que tu deita, que tira a pressão da vertical, fica na horizontal, esses discos se reidratam. Mas se você ingere pouca água, essa reidratação fica defasada e com o passar dos anos tu tende a ter problema degenerativo nos discos. Sobrepeso. As pessoas estão cada vez mais sedentárias, né? E o sobrepeso está cada vez mais em evidência. Obviamente, o sobrepeso gera carga sobre a tua coluna, os discos que tem que suportar, né? E não só a alimentação, a própria alimentação, os nutrientes que tu ingere, né? Isso aí te causa problemas nos ossos. Às vezes as pessoas tendem a suplementar com cálcio, digamos, né? Mas o cálcio depende de uma série de outras coisas para chegar no teu osso, né? Não é só o cálcio. Às vezes as pessoas falam, eu tomo cálcio, eu tomo sol. Não é só absorver, no caso. Não é só absorver, né? Ele precisa, se tu for pegar outros minerais, bromo, cobre, magnésio, para chegar no osso. E isso depende de uma boa alimentação. Não adianta tu tomar um monte de cálcio, 1000 miligramas de cálcio ao dia e não ter uma absorção daquilo ali e ele não chegar ao osso, né? Então a alimentação é essencial, né? Também atividade física, não precisa ser uma atividade física que te gere grande impacto, né? Esse que é às vezes o problema também, né? Que as pessoas estão paradas e de repente agora eu vou fazer atividade física e saem correndo e puxando peso, coisa desnecessária. Tem que se ter uma medida, né? Porque tu quer a saúde, tu visa a saúde. Senão tu arruma mais problema do que tu já tinhas, né? Então é mais ou menos essas dicas aí. E quanto a ficar sentado, a melhor postura possível é tu mudar constantemente de postura. Não ficar... As pessoas acham que essa postura seria a mais indicada, né? Não ficar estático. Não ficar estático, constantemente te movimentar, levantar, pega um copinho de água, bebe a cada 1 hora e meia. Não fica 4 horas sentado, né? Levanta, te mexe, que as coisas melhoram. Basta se movimentar, né? Exatamente, para não enferrujar. Isso é importante destacar, porque o tempo passa, né? Não adianta nada. E aqueles que ficam vivos, evidentemente, né? Conseguem a longevidade e o resultado daquilo que plantaram ao longo da vida. Isso é lógico. Tem que se visar a longevidade, mas com um tanto de qualidade também, né? Sem dúvida. Então, doutor Henrique, nós estamos chegando aqui aos minutos finais do programa. Eu gostaria, claro, que o senhor deixasse aí aquilo que o senhor julga mais importante e que o senhor gostaria de acrescentar, inclusive, para contextualizando, na verdade, isso tudo que nós conversamos sobre a quiropraxia, porque além das suas aplicações e da sua simpatia também em participar aqui conosco, trazendo essas informações e dar essas dicas importantes, tá? É interessante, né, que a gente realmente possa finalizar com uma mensagem que fique lá gravada pelo nosso telespectador. Certo. Mais uma coisa que eu gostaria de salientar, que assim, o sistema nervoso, ele é a estrutura que coordena o funcionamento de todo o teu corpo, né? Então a ordem sai do cérebro
passa pela medula e vai pelos cabos condutores, pelos nervos periféricos, né? Se tu conseguires manter uma coluna saudável, consequentemente o teu organismo funciona melhor. Não que tu não vá possivelmente ter uma patologia, uma doença, mas a probabilidade é menor. Tanto é que dentro da quiropraxia tem muitos estudos, fora do Brasil principalmente, mas aqui dentro já estão acontecendo, né, de melhoras orgânicas em órgãos, né, não só na parte muscular, ou na parte articular, ou no alívio de dores. Né. No caso de mau funcionamento intestinal, tem vértebras, tem raízes nervosas específicas que vão para o intestino. E tu trabalhando esses segmentos, tu consegue melhorar a função intestinal às vezes. Né? Mulheres com dismenorreia, que é aquela cólica menstrual no período menstrual muito forte, tem vértebras que você sacro e L2, né? São os pontos que vão controlar ali a função do útero. Né? Então você consegue a pressão arterial, baixar a tensão arterial através de ajustes em regiões específicas, baixar inclusive níveis de açúcar, né? Isso já tem estudos através de ajustes na coluna. Então isso é para te ver que a coluna ela é o pilar de tudo, é dali que vem a ordem para o teu corpo todo. Então buscar cuidar com carinho, né, da coluna para que se tenha saúde, que se tenha saúde. Cuidar do lado mental, espiritual também é importante, né? Que é um conjunto de coisas. Essa é a mensagem que eu deixo aí. Muito bom. Então, vamos agradecer aqui a participação do Dr. Henrique Servi. Quero aproveitar também e deixar no rodapé do vídeo um telefone aí para contato. É o 3222-5723. Surgindo mais alguma dúvida, o Dr. Henrique se coloca à disposição, né, para elucidá-las. Então, claro, fica aí, né, o nosso convite também para você manter a sintonia, que num instante só a gente volta.